Eu vou falar aqui agora, nesse momento, sobre os parasitas do Evangelho, porque tem muitas pessoas aí, né? Muitos pastores e bispos, diáconos e outras pessoas aí no meio evangélico que usa o Evangelho, que usa o título de pastor, de bispo ou sei lá quem seja, para ter dinheiro, para usa, em outras palavras, usa o, a igreja como cabide de emprego. É como exemplo dos concursados. A maioria dos concurseiros, dos concursados, eles são o quê? São parasitas sociais que vão usar o, o Estado, que vão mamar na teta do Estado, dizer melhor. Assim também são os pastores e bispos que usam a igreja, eles vão mamar na teta do Evangelho para ter dinheiro, para infringir a fé alheia das pessoas. E isso aqui, eu não tô falando isso aqui porque eu tô com raiva de igreja, porque tenho raiva de pastor, não. Porque essa é a verdade. Tem muitos pastores aí que usam a fé alheia para ganhar dinheiro, para ganhar mídia, para ter seguidor. Às vezes usa essa coisa de que o povo tem que dar dízimo, tem que dar oferta. É claro que isso está escrito em Malaquias 3:10, né? Que a gente tem que dar, que o povo tem que separar os dízimos e as ofertas. Mas foi que as ofertas e os dízimos é para mantimento da casa do Senhor, não para o pastor ou obreiro, quem seja, o pastor, o bispo, quem seja, dizer melhor, botar no bolso e usar a seu bel prazer. Porque o que esses caras são também são mercenários da fé. Como, por exemplo, falam que a tal da fogueira santa de Israel, que é a tal da Igreja Universal do Reino de Deus, faz duas vezes ao ano e arrecada milhões de reais. Eles fazem o quê? Eles falam que isso aí é para enganar o povo dar milhões, o povo dar tudo que tem para a igreja. Porque tem gente aí que dá aquilo que não tem para a igreja. Às vezes a pessoa não tem nem o que comer, não tem nenhum papel higiênico para limpar a bunda, né? Para limpar a bunda quando caga, né? E dar dinheiro para a igreja. Porque alguns pastores fazem o quê? Lavagem cerebral na mente das pessoas. Não são todos, mas a maioria faz. Alguns fazem e não são todos, porque assim, ó, a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então dá para perceber se esse pastor, se esse obreiro, se esse diácono, que esse tal de homem de Deus, ele é um parasita ou é um parasita do Evangelho. Porque esses parasitas do Evangelho só estão lá porque eles usam, como eu falei a vocês, da fé alheia para ter dinheiro. Porque no dia que eles saírem da obra de pastor ou de bispo, eles deixam de ser o que são. E eles vão fazer de tudo para não saírem de lá, para não deixarem de mamar na teta do Evangelho. Porque é isso que eles são, de fato. E quando eles saem da igreja, por algum motivo, ou porque discordou,
da direção da igreja, ou porque pecou, ou fez algo de errado, eles abrem igrejas, entendeu? E tudo aquilo que eles aprenderam na igreja acerca de pregar, de pedir dízimo, de pedir oferta, eles vão colocar em prática tudo que eles sabem na nova igreja que eles fundarem. E também eu ouvi dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus está sofrendo uma crise. Está sofrendo uma crise que alguns pastores estão saindo da igreja. Estão saindo, pedindo para sair de pastor, de bispo. Entendeu, senhores? Não sei se isso é verdade. Mas se isso está acontecendo e o bispo Edir Macedo está escondendo isso do povo, é porque assim, se eles contarem ao povo o que está acontecendo por detrás dos bastidores, o povo vai começar a despertar. O povo vai começar a despertar. Segundo, o povo vai começar a pensar. Terceiro, o povo vai começar a se revoltar. E aos poucos eles vão saindo. E aí não vai sobrar mais ninguém para contar a história. Porque se eles forem falar tudo o que acontece por detrás dos bastidores, não vai sobrar membro nenhum. Porque os membros, é eles que estão na base da pirâmide da igreja. E quem está no topo da pirâmide são os proprietários da igreja, que é Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. E Valdomiro Santiago, ele já trabalhou com Edir Macedo. Ele já foi bispo para a Universal. E saiu porque ele fez coisa errada. Porque, por exemplo, ele era bispo da África. Ele tinha um trabalho social, ele tinha um trabalho pastoral lá na África, como bispo. Ele disse que para o povo, para juntar dinheiro, para comprar um barco, para pescar, para alimentar o povo, porque o povo estava com fome. E aí o povo ajudou e tal, comprar o barco. E aí, em vez dele usar para aquilo que ele falou, ele usou para pescar, para caçar, pescar, porque ele tinha esse hábito de ser caçador. E aí ele foi com alguns pastores, né? E aí naquele mar da África lá, tinha muito tubarão branco, tubarão tigre, uns tubarões lá. E daí então a onda começou a sacudir o barco. E aí os dois pastores caíram na água. Os tubarões pegaram ele e comeram. E atacaram ele. Eles morreram. Só o Valdomiro que nadou até a praia. E aí o bispo mandou ele voltar pro Brasil. E como ele voltou pro Brasil, ele apertou a mão do bispo. Ele apertou a mão do bispo como se não houvesse nada, como se não acontecesse nada, dizer melhor. O bispo Macedo falou assim: como é que eu vou apertar sua mão? Como é que você quer que eu aperte sua mão, sabendo do que você fez? Em outras palavras, segundo o que me disseram. E daí então o Valdomiro ficou lá de bispo, porque não trabalhou como bispo, mas ficou na igreja como se fosse obreiro. E daí, nesse período, ele saiu da Igreja Universal e começou a recrutar alguns bispos e pastores que saíram da igreja por motivos de pecado, por outros motivos aí, e criou a Igreja Mundial do Reino de Deus.
Entendeu, meus irmãos? Então essa é uma breve história de como foi criada a Igreja Mundial, do poder de Deus. Do poder de Deus, dizer melhor. Porque queira você acredite ou não, Valdomiro Santiago é cria de Edir Macedo. E também R.R. Soares, ele, junto com Edir Macedo, eles iam criar uma igreja, mas só que não deu muito certo. Eles acabaram se separando. Quer dizer, eles tinham uma igreja, ou iam criar uma igreja juntos, mas aí não deu muito certo e acabou um se separando, entendeu? E aí o bispo criou a Universal, o bispo Edir Macedo criou a Universal e R.R. Soares criou a Internacional da Graça. Então, pessoal, gente parasita tem em todo lugar. Em todo lugar tem parasita. Tanto na religião, tanto na sociedade, tanto no meio político, tanto no meio dos concursados, tem. Mas porque assim, o verdadeiro homem de Deus, ele não se aproveita do povo, das suas ovelhas. Se ele for um pastor, ou obreiro, o homem de Deus que seja, mas ele faz a vontade de Deus, independente quem ele seja e qual a consequência que vai ter se ele agradar a Deus. Entendeu, meus amigos? Então, esse é o recado que eu tenho por hoje, porque assim, os parasitas na igreja, como bem falei a vocês, eles vão fazer de tudo para usufruir da obra de Deus na igreja e dos fiéis, principalmente dos fiéis na igreja, que eles vão se usufruir através do financeiro, dízimo, ofertas, inventar propósitos na igreja que não tem nada a ver com a Bíblia, para obter dinheiro. Eu quero que vocês já ajudem aqui com não sei o que e tal, e tem que dar R$100 dia de oferta. Coisa que às vezes isso não tem nada a ver com a Bíblia. E às vezes o povo que não pensa, né? Que tem um QI igual ao de um macaco, vai lá e dá o dinheiro, a oferta. Não pensa, eles não pensam assim, será que isso aqui está escrito na Bíblia? Será que esse propósito que o pastor está fazendo aqui é da vontade de Deus? É isso que vocês aqui que estão me ouvindo tem que pensar. Entendeu, meus irmãos? Então tome muito cuidado com esses parasitas e picaretas que estão dentro das igrejas. E em toda igreja tem um picareta, tem um parasita querendo te parasitar. Então tome muito cuidado. Viu, senhores? Que Deus abençoe a cada um de vocês e rede nelas.